Daí, pessoal, mais uma resolução. A seção meridiana de um cilindro equilátero é um quadrado de área 196 decímetros quadrados. Determine a área da superfície total do cilindro. Bom, aqui ele está me dando uma informação, ó, que a seção meridiana de um cilindro equilátero é um quadrado de área 196 decímetros quadrados. Ele não precisava ter dito que se trata de um quadrado. Por quê? Porque a seção meridiana de todo cilindro equilátero é um quadrado. Então, eu poderia simplesmente dizer que a seção meridiana de um cilindro equilátero tem área igual a 196 decímetros quadrados. Tá? Então, ele está me dizendo que a área da seção meridiana é um quadrado. Justamente isso é a definição de cilindro equilátero, a caracterização do cilindro equilátero. Eu vou colocar, inclusive, isso aí como uma figura para ti aqui nessa lâmina. Então, vou ajustar aqui a posição. Deixa eu colocar aqui o zoom adequado e vou reposicionar. Ok, então aí eu tenho o cilindro supostamente equilátero. Por quê? Porque a área de seção meridiana é um quadrado. E o que é esta área de seção meridiana? Bom, a seção meridiana é aquela seção, né, aquele corte feito pela linha do diâmetro. Então eu venho aqui pelo diâmetro e faço um corte, ó. Corto aqui, né, verticalmente, ó, de forma longitudinal, passando pelo diâmetro embaixo também. E aí observa que eu retiro esta parte da frente, por exemplo, e retirando essa parte da frente, o que resulta? Resulta um quadrado. Então é mais ou menos isso. Eu retiro aqui, ó. Vou retirar aqui. E aí eu fico com um quadrado de área. Então aqui eu tenho a área da seção. Então isso aqui, ó, é a área de seção. Que nessa figura está representado em 3D, né? Em projeção aqui, ó. Tem a noção de profundidade. Aqui eu tenho o quadrado que decorre do corte pela linha do diâmetro. Então aqui eu tenho um quadrado, ó, lado L, e aqui também, olha só, um lado L. Esse lado L aqui corresponde à altura do cilindro, né? Então posso colocar aqui também, ó. Aqui eu tenho a altura do cilindro. Esse L ele corresponde à altura ou geratriz do cilindro. E aqui embaixo eu tenho um raio da base e outro raio da base. Então dá para dizer que nesse outro quadrado aqui, tendo um raio aqui e um raio aqui, significa que esse lado do quadrado ele é 2 raios. E aí a consequência de relação para um cilindro equilátero é que a altura tem o mesmo tamanho que 2 vezes o raio. A altura é o dobro do raio. Então essa é a consequência no cilindro equilátero. Então, quando estiver trabalhando com um cilindro equilátero, sempre tem essa relação, a altura é o dobro do raio. E aí está dizendo que a área da seção, a área do quadrado é 196 decímetros quadrados. Então, a área da seção meridiana, que é um quadrado, resulta 196 decímetros quadrados. Como a seção meridiana é um quadrado, então eu posso falar que L é o quadrado, né? O lado dessa seção meridiana é igual a 196. E aí o lado é a raiz quadrada de 196, a raiz positiva de 196, que é igual a 14. 14 vezes 14 é 196. Então eu tenho que o lado aqui é 14 decímetros. Ou seja, se o lado é 14 decímetros, aqui ó, o lado quadrado é 14 decímetros e esse lado corresponde à altura, então eu tenho que a altura é igual a 14 decímetros. E por consequência, o raio que é a metade, né? Se a altura é o dobro do raio, o raio é metade da altura, então o raio é igual a 7 decímetros. Então está aí
os valores de altura e raio nesse cilindro. E aí ele pergunta sobre superfície total. E aí a área total ou superfície total de um cilindro é dado por 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, fazendo aqui primeiramente o cálculo, vou fazer do lado aqui, ó, área da base. A área da base é a área de círculo, né? No cilindro eu tenho como base uma região circular, então a área da base é a área de círculo, π vezes r ao quadrado. Fazendo aqui o cálculo para a área da base, eu tenho π. O raio eu tenho que é 7. 7 ao quadrado, 49. Área da base igual a 49π. Isso em decímetros quadrados. A área lateral, que eu já fiz aqui, ó, a área da base, está faltando a área lateral para eu construir a área total. A área lateral de um cilindro é 2 vezes o π vezes o raio, que é o contorno da base, 2πr, vezes a altura, ou geratriz. E aí eu tenho que esta área lateral é 2 vezes o π vezes o raio, que é 7, e vezes a altura, que é 14. A área lateral é igual a 2 vezes 7, 14, 14 vezes 14. 14 vezes 14, 196. 196 decímetros quadrados. Aí eu venho para cá de volta. Ó. A área total é 2 vezes a área da base. 2 vezes 49. Mais a área lateral, 196. Área total igual a 2 vezes 49, 98. Mais 196. A área total é igual 198 mais 196, se fosse 100 mais 196, daria 296. Como é 98 tem 2 a menos, em vez de 296, 294. Então, tenho aqui 294 decímetros quadrados. Isso é a área total, superfície total que ele está pedindo. Eu vou aproveitar essa lâmina e vou também calcular o volume desse cilindro, que não está sendo pedido, mas eu vou acrescentar aqui. Ó, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, o volume desse cilindro, a área da base eu tenho pronta, né? 49π. Vezes a altura eu também tenho, a altura é 14. E aí o volume é igual a 49 vezes 14. Vou fazer aqui rapidinho e já apago. 49 vezes 14. 4 vezes 9, 36. Me vai 3. 4 vezes 4, 16. E 3, 19. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 4, 4. 6. 9, 9, 18. Vai 1, 6. 686. Então, aqui eu tenho 686 π. Isso em 100 decímetros, né? Está usando decímetros, em decímetros cúbicos. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.